sobre restaurando a partir do caos. É uma série de mensagens no livro de Neemias, onde nós vamos olhar alguns detalhes desse livro tão precioso. Então eu gostaria de convidá-lo agora, por favor, a abrir a sua Bíblia no livro de Neemias, para falarmos sobre restauração a partir do caos. Um dos livros mais importantes, talvez seria uma palavra complicada de usar em relação à Bíblia, porque todos os livros são importantes, mas relevantes para a época que estamos vivendo, para o tempo que vivemos, seja como nação, seja individualmente, seja em relação a assuntos de família, seja em relação a assuntos de finanças, seja em relação a assuntos pessoais. É um tempo em que há muita necessidade de restauração em meio ao caos. E o livro de Neemias reflete justamente um contexto assim, de caos, de tempos desafiadores, tempos difíceis, mas em meio a toda dificuldade, tempo de restauração também. Então nós vamos ler Neemias capítulo 1 inteiro, para que você já entenda o contexto da história. Talvez você não conheça o contexto disso. Basicamente, nós estamos voltando 2.445 anos no tempo, porque Neemias, e essa história que nós vamos ler, é de 445 antes de Cristo, antes de Jesus. Aí você soma isso mais 2018, vai dar conta, aí o Álvaro faz a conta, tá bom? Mas a ideia é voltar no tempo e perceber que as histórias bíblicas, elas são tão relevantes para hoje, como foram nas épocas em que foram escritas, e como Neemias viveu um tempo absolutamente desafiador, mas tomou atitudes, viveu de uma forma, fez escolhas que mudaram não só uma nação, mas mudaram a vida dele, mudaram o seu povo, no caminho de restauração, no caminho de reconstrução a partir do caos. Então essa história 445 a.C., capítulo 1, diz assim, preste atenção na leitura, para que você já conheça um pouco da história, tá bom? Samuel, eu posso pensar no outro negócio enquanto você vai lendo? Não, leia junto, porque é importante agora entender a história, porque dessa história nós vamos extrair os princípios essenciais para um caminho de restauração. Se alguma área da sua vida, da sua família, Brasil, tudo que é necessário de restauração, passa por princípios que nós encontramos no livro de Neemias. Diz assim, palavras de Neemias, filho de Acalias. No mês de Quisleu, que seria novembro, dezembro para a gente, no 20º ano, enquanto eu estava na cidade de Suzã, no Irã, Anani, um de meus irmãos, veio de Judá com alguns outros homens, e eu lhes perguntei acerca dos judeus que restauraram os sobreviventes do cativeiro, e também sobre Jerusalém. E eles me responderam, aqueles que sobreviveram ao cativeiro e estão lá na província, passam por grande sofrimento e humilhação. O muro de Jerusalém foi derrubado, e as suas portas foram destruídas pelo fogo. Quando ouvi essas coisas, sentei-me e chorei. Passei dias lamentando, jejuando e orando a Deus dos céus. E então eu disse, Senhor Deus dos céus, Deus grande e temível, fiel à aliança e misericordioso com os que te amam e obedecem aos teus mandamentos, que os teus ouvidos estejam atentos e os teus olhos estejam abertos para a oração que o teu povo está fazendo diante de ti, de dia e noite em favor dos teus servos, o povo de Israel. Confesse os pecados que nós, israelitas, temos cometido contra ti. Sim, eu e meu povo temos pecado, agimos de forma corrupta e vergonhosa contra ti. Não temos obedecido aos seus mandamentos, aos decretos e às leis que deste ao teu servo Moisés. Lembra-te agora do que disseste a Moisés, teu servo, se vocês forem infiéis, eu os espalharei entre as nações, mas se voltarem para mim, obedecerem aos meus mandamentos e puserem em prática, mesmo que vocês estejam espalhados pelos lugares mais distantes debaixo do sol,
De lá eu os reunirei e os trarei para o lugar que escolhi para estabelecer o meu nome. Estes são os teus servos, o teu povo. Tu os resgatastes com o teu poder e com o teu braço forte, Senhor. Que os teus ouvidos estejam atentos à oração deste teu servo e à oração dos teus servos que têm prazer em teu nome. Faze com que hoje este teu servo seja bem sucedido. Concede-lhe benevolência diante deste homem que era o rei Artaxerxes. Nessa época eu era copeiro do rei. Eu queria continuar mais um pouquinho. Samuel, tá meio cansativo, se esforce. No mês de Nissan, que aqui nós já estamos março, abril, no 20º ano do rei Artaxerxes, na hora de servir-lhe o vinho, levei ao rei. Nunca antes eu tinha estado triste na presença dele. Por isso o rei me perguntou: por que o seu rosto parece tão triste? Se você não está doente, essa tristeza só pode ser do coração. Com muito medo eu disse ao rei: que o rei viva para sempre. Como não estaria triste o meu rosto se a cidade em que estão sepultados os meus pais está em ruínas e as suas portas foram destruídas pelo fogo? O rei disse: o que você gostaria de pedir? Então orei ao Deus dos céus e respondi ao rei: se for do agrado do rei e do seu servo puder contar com a sua benevolência, que ele me deixe ir à cidade onde meus pais estão enterrados em Judá, para que eu possa reconstruí-la. Então o rei, estando presente a rainha sentada ao seu lado, perguntou-me: quanto tempo levará a viagem? Quando você voltará? Marquei um prazo com o rei e ele concordou que eu fosse. A seguir acrescentei: se for do agrado do rei, eu poderia levar cartas ao rei e aos governadores que estão do outro lado do Eufrates, para que me deixem passar até chegar a Judá. E também uma carta para Asaf, guarda da floresta do rei, para que ele me forneça madeira para a porta da cidadela, que fica junto ao templo, para os muros da cidade, e para a residência que eu irei ocupar. Visto que a bondosa mão de Deus estava sobre mim, o rei atendeu ao meu pedido. Então, com isso, fui até aqui. Eu sei que foi uma leitura grande, mas era importante para conhecer a história e saber o que está se passando, para a partir da história nós extrairmos alguns valores, alguns princípios que são chave, se eu e você queremos experimentar restauração a partir do caos. Como lidar com momentos caóticos e situações caóticas. E é impossível não pensar em situações caóticas depois do que testemunhamos na semana passada, no final de semana passada, onde um museu tão precioso para a história da nossa nação pegou fogo. E 90% das coisas se perderam. É claro que esse incêndio ele foi apenas uma expressão visível daquilo que a gente sabe do nosso país, que não está bem, seja na área de violência, seja na área de emprego. Há muitas situações caóticas envolvendo realidades da nossa nação. Obrigado, Dudu. Realidade da nossa nação, que é impossível não olhar para o Brasil e perceber que o Brasil precisa de restauração. Mas também é impossível muitas vezes olhar para as nossas vidas de forma mais concreta, de forma mais pessoal, com os nossos relacionamentos, nos nossos contextos mais próximos, e também não perceber que há áreas da nossa vida, que há áreas do nosso coração, que muitas vezes a nossa família, o nosso trabalho, os nossos contextos precisam de restauração, precisam de uma reforma, que há sim muros da nossa vida que estão destruídos, contextos da nossa vida que estão destruídos, e que precisam de um novo tempo, que precisam de uma intervenção de valores e princípios que Neemias nos ensina nesse livro tão precioso. Porque mesmo que estejamos em caos, o caos também é uma possibilidade de grandes coisas acontecerem. É muito interessante, essa semana eu recebi um vídeo do Tarcísio me falando sobre a história de Thomas Edison, que criou várias coisas, inclusive a lâmpada. Em determinado momento do seu trabalho, o seu laboratório se incendiou. E ele perdeu
todo o seu trabalho de pesquisa, todo o seu material, seus instrumentos de trabalho, pegou fogo em tudo. Na época isso era avaliado em mais de 2 milhões de dólares. Tudo que ele tinha foi perdido, isso em 1914. E ele já com 67 anos de idade, ele disse algo que foi muito importante para o seu filho. Ele disse assim: existe um grande valor num desastre como esse. Todos os nossos erros são queimados. Graças a Deus agora podemos começar de novo. Como é interessante alguém que consegue olhar para o caos, mas mantém acesa uma chama de restauração, de reconstrução, de recomeço, de novas possibilidades, mesmo diante do caos. E Neemias é a expressão disso, Thomas Edison é a expressão disso, e nós precisamos ser a expressão disso. Talvez você olhe para a sua vida, para algumas áreas e vê apenas incêndio, vê apenas ruínas, vê apenas muros destruídos, muros derrubados, muros acabados. Eu queria te dizer que o livro de Neemias, ele começa com caos. O livro de Neemias começa com lamento. O livro de Neemias começa com destruição. Mas o livro de Neemias termina com júbilo. O livro de Neemias termina com restauração. O livro de Neemias termina com muros erguidos. Muros outrora derrubados. Muros novamente erguidos. E Neemias é uma expressão viva do versículo bíblico que diz, no Salmo 35, o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. E eu não tenho dúvidas, se nós vivermos os princípios de Neemias, as referências e exemplos que ele nos deu, nas suas atitudes, nas suas escolhas, nós viveremos também tempo de restauração na nossa vida individual, na nossa vida familiar, na nossa vida financeira, na nossa vida como nação, ou as áreas que de alguma forma estejam destruídas. O primeiro princípio que nós encontramos nesse texto, e é claro que nós não vamos destacar todos, eu quero destacar 5 esta manhã. É que o primeiro passo para que haja restauração de verdade, o primeiro passo para que os muros destruídos da nossa vida sejam reerguidos e restabelecidos, é vencer a negação. É lidar com o real estado de como as coisas estão. É olhar para uma situação que está caótica, e perceber que a situação está caótica, e reconhecer que a situação está caótica, reconhecer a doença, a enfermidade, a destruição e o caos. A primeira coisa que Neemias vai fazer no texto é pedir informações de como está Jerusalém, como está a cidade, e ouvir notícias verdadeiras, o diagnóstico verdadeiro. Olha, as pessoas que moram lá estão sendo humilhadas, estão sofrendo, porque uma cidade sem muros, naquela época, não é nada. É a mesma coisa que você ter uma casa sem portas. Como você dormiria com a sua casa se você não tivesse chave para trancar e não tivesse portas na sua casa? Todo mundo que passa, fala o que quiser, entra, sai, faz o que quiser, é realmente uma vergonha. Era uma humilhação, era uma manifestação visível de que eles eram derrotados. Era uma manifestação visível de que eles eram humilhados. Era uma manifestação visível que Deus não os havia protegido. Então, os muros derrubados eram um panorama mais destruidor possível para uma nação na antiguidade. E Neemias ouve isso, o povo está humilhado, os muros estão derrubados, as portas estão queimadas. E Neemias, ele não se prende a algum artifício psicológico para evitar lidar com o caos, com o cenário. Neemias poderia ter falado, deve ser uma descrição pessimista, não deve estar tão ruim assim. Não, na verdade,
puxa vida, eu estou tão longe, né? Isso aí cada um fala o que quiser, cada um tem uma opinião diferente. O que é caos? Afinal de contas, o caos é relativo. Caos para um não é caos para outro. Neemias poderia ter criado mecanismos de defesa própria, psicológica, para não lidar com o fato de que o lugar dos seus ancestrais, o lugar dos seus familiares, o lugar do seu povo, o lugar natal, da sua terra natal, estava totalmente caótico e destruído. Amados, se você quer restauração para a sua vida, e se eu quero restauração para a minha vida, seja para que área for, o primeiro passo é olhar e dizer: sim, fracassei nisso, errei nisso, falhei nisso, algo aconteceu e isso deu errado. Situações, enfim, não é nem a questão de culpa ou não, a questão é da realidade, a questão é que quebrou, a questão é que desabou, a questão é que os muros estão caídos, e não adianta dizer que não está, porque está. E toda restauração começa à luz dessa verdade. Tem uma frase de um escritor que ele diz assim: os fatos não deixam de existir só porque são ignorados. Os fatos não deixam de existir só porque são ignorados. A negação, ou simplesmente, vou deixar o tempo passar, deixa a coisa indo e ela se resolve, deixa o tempo ir resolvendo, deixa alguém, vai aparecer uma solução em algum momento. Você sabe que um dos princípios primeiros, por exemplo, dos Alcoólicos Anônimos, quando você pega o manual deles de recuperação de pessoas em situação de alcoolismo, o primeiro obstáculo a ser vencido para que uma pessoa saia do alcoolismo é vencer a negação. Que todo alcoólatra começa dizendo que ele não é viciado, que é só um negocinho de leve, que é só uma coisinha que ele está totalmente sob controle da situação. Não. Já perdi o emprego, já estou totalmente acabado, mas estou sob controle. E que o passo mais difícil é dizer: não, você não está sob controle. E está tudo desabando, e vai continuar desabando se você não mudar. Se você não reconhecer, para que a partir do seu reconhecimento comece um processo de mudança. A fase mais difícil é essa primeira. Porque nós temos o hábito de nos apegarmos à negação. E criarmos a ilusão de que de alguma forma ainda estamos sob controle. Nossas finanças quebram, a gente fica quebrado, mas quer continuar vivendo como se não estivesse quebrado, como uma forma de ainda manter a ideia de que estamos sob controle. Não, meu nome está no vermelho, o nome está sujo, e está querendo viver como se fosse uma pessoa que estivesse sobrando recursos. É a negação, é esse princípio, em vários aspectos. Isso se aplica a casamentos que estão quebrados, a pessoas que estão quebradas, finanças que estão quebradas, tantas áreas da nossa vida que não serão restauradas se não começarem com um princípio que é: não estou sob controle, perdi as rédeas, perdi a mão, seja por qual motivo for, é lidar com as coisas como elas são, com os fatos. Como pastor, às vezes é difícil conversar com algumas pessoas que têm essa barreira de negação, que constroem esse muro. O caminho mais difícil é derrubar esse muro. E às vezes esse muro é construído com esperanças até na igreja. Não, a minha vida está um caos, mas em algum momento a igreja vai dar um jeito. Eu estava lendo um livro de Charles Swindoll, ele disse uma frase muito interessante, com pais em relação aos seus filhos, em que está um caos, o relacionamento dos pais com os filhos estão um caos, e os pais não fazem nada. Eles acham que, de algum jeito a igreja em algum momento vai resolver. Ele disse assim: a igreja dificilmente pode ressuscitar o que o lar matou. A igreja dificilmente pode ressuscitar o que o lar matou.
aquilo que a gente vai destruindo continuamente, aquilo que a gente não reconhece que está quebrado, ou cria mecanismos de defesa, vai continuar quebrando. Se a gente não parar e falar, está um caos, não sei como resolver, e vai chegar uma hora que pode ser tarde demais. Neemias começa o livro olhando para o diagnóstico real do problema, para o desafio real do problema. Ele não está se enganando, ele não está mentindo para si mesmo. Se você quiser restauração, amado, comece por esse princípio. Se há uma falência na sua vida pessoal, financeira, familiar, não se prenda ao pensamento, mas vamos falar de coisa boa, não quero pensar em coisa ruim, não, os problemas vão se resolver, vamos fingir que está tudo bem, segue em frente, vamos levando. Quem vive à luz desse princípio, está condenado a viver caos cada vez maiores. E Neemias não faz isso. Que nós possamos aprender, em primeiro lugar, a não nos apegarmos a uma negação mentirosa, a uma negação ilusória. Mas a segunda coisa que Neemias faz, depois de olhar para o caos, é olhar para Deus. Porque se Neemias estivesse só olhando o caos, só olhando e pensando Jerusalém destruída, meus irmãos acabados, o muro derrubado, as portas pegando fogo, tudo acabado, Neemias estava até hoje lá, chorando, acabado. E a caveirinha dele estava até agora lá no Irã, que era onde era Suzã, estava lá esperando alguma coisa, só olhando para o caos. Uma coisa que Neemias vai fazer, e nós temos que fazer, amados, é que há momentos da nossa vida, onde nós reconhecemos o caos, reconhecemos a falência de algumas áreas, o passo seguinte tem de ser olhar para Deus, tem de ser olhar para além das circunstâncias. Sim, Neemias viu e ouviu, primeiro ouviu sobre os muros destruídos, mas ele orou e começou a oração dele, ao Deus dos céus, o poderoso, o misericordioso. Ele tira um pouco os olhos da situação e agora ele volta os olhos dele para Deus, para os céus, para o poder de Deus, para a misericórdia de Deus, e ele sabe quem é Deus, e isso faz com que tudo mude na sua perspectiva, e Neemias não se torne apenas mais um resmungão. O que faz de Neemias o Neemias? Ele nega a realidade? Não, ele sabe a realidade, ele enxerga a realidade, mas ele sabe quem é o Deus dele. Ele sabe quem é Deus, ele sabe olhar para o céu, ele sabe olhar para o Todo-Poderoso, ele sabe olhar para o Todo-Misericordioso. Se existe uma marca do livro de Neemias, é a oração, gente. É impressionante, aparece mais de 12 vezes, em momentos que Neemias está aqui, está triste, ele está orando, ele tem uma oportunidade, o que você quer que eu faça? Ele ora. Depois, na semana seguinte, que nós falarmos de desafios de Neemias, o desafio aparece, Neemias ora. As coisas dão certo, Neemias ora. Neemias não perdeu a sua visão de Deus, nunca, a sua referência. Então, por mais que o momento fosse caótico, Neemias está orando, Neemias está olhando para Deus também. Muitas vezes, amados, nós nos perdemos nas nossas falências, nos perdemos nos nossos fracassos e colocamos uma lente apenas nele. Eu gostaria que nessa manhã nós pudéssemos olhar para Deus também, nós pudéssemos olhar para o Todo-Poderoso, para o Todo-Misericordioso e saber que mesmo que exista caos, e nós temos de começar reconhecendo o caos que algumas áreas da nossa vida, em nosso país, que várias circunstâncias estão passando, mas nós não podemos jamais deixar de olhar para Deus, e saber que Ele tem poder, e saber que Ele é misericordioso, e saber que Ele é restaurador, saber que Ele é renovador, sabendo que Deus ainda está sentado num alto e sublime trono, que Ele é poderoso para levantar os muros da nossa vida, no meio do caos Ele ainda é Deus, e Ele está interessado na restauração das nossas vidas. Nós não podemos perder isso de mente. E uma das coisas mais lindas de Neemias
é que Neemias é um profissional de sucesso. Copeiro do rei não é qualquer coisa não, irmãos. Copeiro do rei é o executivo mais importante do rei. Não é só o cara que vai testar o vinho antes do rei, porque se estiver envenenado, o rei morre, então o copeiro experimenta primeiro porque ele morre. Só isso já nos diria que Neemias era um cara de confiança absoluta do rei. Era um cara tão excelente, tão honesto, de tamanha confiança, que o rei colocou do lado dele como alguém em quem estava a sua vida nas mãos. Mas em segundo lugar, o copeiro também era o conselheiro, era um assessor pessoal do rei. Era como se fosse ali um primeiro-ministro do rei. Ali era um negócio muito pessoal. E Neemias era um cara de sucesso. Estava no império mais rico do mundo na época, que era a Pérsia. Mas Neemias só fala em Deus. Existe um perigo que se chama a erosão do sucesso, ou a erosão da promoção. Muitas vezes o sucesso, a promoção, momentos bons da nossa vida nos afastam de Deus, porque criam em nós a ilusão de que agora nós não precisamos de Deus, tanto quanto precisávamos na época em que as coisas estavam um caos. A erosão da promoção é essa mentira que nós acreditamos que agora nós podemos diminuir o nosso relacionamento com Deus. Claro que isso não acontece assim abertamente e expressamente, mas que quando as coisas da nossa vida se encaixam, as coisas vão bem em várias áreas, Deus se torna uma gavetinha a mais no armário da nossa vida. Então, tem um monte de gavetinha, Deus é uma delas. Neemias, um cara de sucesso. Neemias, um cara de referência. Neemias, que não tinha falta de nada como primeiro-ministro, copeiro do rei. Ele tem Deus como referência o tempo todo. Ele ouve uma notícia, ele fala com Deus. Ele tem uma oportunidade, ele fala com Deus. Ele tem sucesso, ele fala com Deus. Passa desafios, ele fala com Deus. É Deus, é Deus, é Deus. Neemias tem um senso da presença de Deus a todo momento. E ele ora a todo momento. Os olhos dele estão um olho na terra, um olho no céu. Um olho na terra, um olho no céu. Um olho na terra, um olho no céu. E ele não perde essa dependência de Deus, porque as coisas vão bem para ele. Teve um missionário na China, eu achei linda essa frase, que nem foi ele que falou, foram pessoas falando desse missionário, que foi Hudson Taylor, que foi um missionário na China. As pessoas diziam assim sobre ele: durante 40 anos, não houve um dia em que o sol da China nasceu, sem encontrar Hudson Taylor ajoelhado orando. Você já imaginou, irmão? 40 anos na China, em que nenhum dia começou sem que Hudson Taylor estivesse diante de Deus. E por isso ele causou assim um impacto tão grande em estabelecer o reino de Deus na China. E olha que interessante, tem um detalhe na história de Neemias, que esse rei, Artaxerxes, se você falar 10 vezes Artaxerxes, você vai ser batizado com o Espírito Santo, né? Porque vai enrolar a sua língua de algum jeito e vai acontecer. Mas no livro de Esdras, esse mesmo rei havia proibido o povo de reconstruir a cidade e os muros. Se você pegar Esdras capítulo 4, versículo 21, não precisa abrir, apenas anote. Esse mesmo rei, chefe de Neemias, patrão de Neemias, tinha recebido notícias que estavam reconstruindo Jerusalém. Mandou parar, para não reconstruir. E agora Neemias quer reconstruir. O que ele sabe? Aqui é só se Deus agir. Aqui é só se Deus fizer algo. Aqui é só se Deus mudar o coração desse homem. Aqui é só se Deus, que é Deus sobre toda a terra, fizer alguma coisa no coração desse cara. Neemias conhecia essa história, sabia que Artaxerxes já tinha proibido de reconstruir, e agora ele, Neemias, quer reconstruir. Qual é a saída diante dos impossíveis? Qual é a resposta diante dos impossíveis? Eu dependo da ação de Deus, eu dependo do mover de Deus. E Neemias fez isso, foi buscar em Deus para aquilo que é impossível.
A palavra de Deus diz em Efésios capítulo 3, versículo 20, que o nosso Deus é poderoso para fazer infinitamente mais do que aquilo que pensamos e imaginamos, segundo o seu poder que opera em nós. E eu estou dizendo isso para te provocar de certa forma, para que você comece a acreditar de novo, para que a sua fé volte a ser uma fé de restauração, uma fé que acredite que Deus pode sim, a partir dos caos da sua vida, transformar este caos em muros erguidos novamente. Nós não podemos aceitar que a nossa vida, depois que identificamos o caos, que as coisas fiquem assim por estarem. Aquilo que Deus pode fazer, saiba que Ele é poderoso para fazer nas nossas vidas, para estabelecer um novo tempo, um caminho de restauração. Neemias sempre olhava além das circunstâncias. Eu não sei as suas circunstâncias, de muitos eu sei, mas o que eu quero te dizer é que Deus é poderoso para te levantar nessas circunstâncias. Sabe, mas você nunca vai saber o que eu passei, não vou saber mesmo. É a sua história. É você que não dá para viver por procuração. Então é você que vai continuar vivendo a sua história. E é Deus que é poderoso para fazer uma história diferente na sua história, com a sua história e usando você nessa história também. E eu quero que você acredite nisso, que Deus, Ele é poderoso, porque Neemias fez isso. Em um livro que começa com lamento, termina com vitória, termina com júbilo. Mas em terceiro lugar, como eu disse, são 5 pontos que nós vamos avaliar esta manhã. Em primeiro lugar, tenha um diagnóstico realista das situações da sua vida. Não se iluda, não construa uma defesa, uma mentira de negação nas situações que são caóticas. Em segundo lugar, mas não olhe apenas para essas situações caóticas, olhe além delas. Olhe para o seu Deus, que é poderoso e misericordioso. Olhe para outras referências além das circunstâncias. Saiba que há um Deus na sua vida. Em terceiro lugar, uma das coisas que mais impressionam nesse texto, nós lemos no capítulo 2. Nós vimos que quando Neemias recebeu a mensagem, era em meados de novembro, dezembro. Quando Neemias vai ter esse diálogo com o rei, já estamos em meados de abril, março, abril, que a contagem do calendário deles é diferente. 4 meses se passaram desde que Neemias recebeu a notícia, começou a lamentar, começou a chorar, começou a jejuar, até o dia que a oportunidade se abriu e o rei perguntou: o que você precisa? 4 meses se passaram. Quando a gente lê o texto rápido, parece que eu chorei aqui, levantei aqui e agora partiu Jerusalém. Não. São 4 meses de espera e de lamento. Mas não é isso que me chama mais atenção. O que me chama a atenção é que são 4 meses de Neemias com o coração partido, trabalhando com um sorriso nos lábios. Porque o texto diz que o dia que Artaxerxes foi falar com ele, Neemias falou: eu nunca havia estado triste na presença do rei. E ele percebeu que tinha algo diferente no meu coração. Eu acho isso muito especial, amados. Essa capacidade de muitas vezes estarmos com algumas crises, com algumas dificuldades, mas sabermos o momento de expor e sabermos o momento de não expor. Neemias trabalhou 4 meses com sorriso nos lábios, com excelência, com vontade, e quando a oportunidade se abriu, ele entrou. Se Neemias fosse um mala, se Neemias ficasse borocochô todo dia, trabalhando em módulo câmera lenta porque está triste, essa oportunidade não iria se abrir. Essa porta não iria se abrir. Essa porta se abriu justamente porque ele teve uma atitude, uma reação totalmente incomum, totalmente diferente do que ele era sempre. Alguém excelente, alguém vibrante, alguém com um sorriso, mesmo com o coração partido às vezes. Como ele estava aqui, trabalhou 4 meses com lamento no coração, mas sorriso nos lábios.
E aí o dia que ele se entristeceu, isso teve alguma relevância. Isso foi realmente importante. Foi realmente uma ficha que valeu a pena ser gasta. Isso me ensina tantas coisas, amados, como nós, às vezes, nos acostumamos com alguns padrões na nossa vida. Sejam eles de cansaço, de tristeza, de murmuração. Isso faz tão parte da nossa vida que já perdeu o poder. Perdeu o poder. Tinha uma época na minha vida que eu estava fazendo bastante isso. Puxa, estava sempre cansado. Não, estou cansado e tal. Estou cansado e tal. Não. Descansa. Ou então não precisa ficar falando que está cansado. Mas por que você falava que estava cansado? Porque talvez a gente recebe um dengo, né? Puxa, estou cansado, estou cansado, estou cansado, estou cansado. Você percebe que a pessoa, de novo, tá bom. Ou você dorme ou para de encher, Samuel. Né? Ou você está cansado, descansa, meu. E vira um hábito. Vira um mecanismo de defesa de alguma coisa. Então eu estou usando o meu exemplo. Então você se coloque agora no seu exemplo, na sua história. Eu já me queimei. A vantagem é que você não vai precisar falar no microfone. Entendeu? Então eu tive que falar no microfone. Mas nós temos que tomar cuidado de não estarmos reclamando sempre, cansados sempre, desanimados sempre, frustrados sempre. Porque num momento como esse, se Neemias fosse assim, não significa que não existam momentos que nós estejamos continuamente ou cansados, ou tristes, não, isso acontece. Há fases que se prolongam. Neemias aqui, 4 meses. Mas ele sabia o momento de expor isso e de guardar isso. Ou os ambientes, ou as pessoas com as quais ele podia dividir isso. No momento em que ele revelou a sua tristeza, isso teve um poder incrível no coração de Artaxerxes. Porque o rei nunca tinha visto ele triste. O rei nunca tinha percebido, foi um choque para o rei. Se você não está doente, só pode ser o seu coração que está destruído. Porque ele nunca tinha ficado triste na presença do rei. Eu acho muito interessante aquela história de Geazi com Eliseu. Que aquela mulher que perdeu o seu filho, é uma história que todos conhecem. A mulher perdeu o seu filho e veio falar com Eliseu. Que Eliseu que tinha orado lá para ter o filho e tudo mais, ela foi... Agora Eliseu vai ter que dar contas, porque eu não tinha pedido um filho. Aí eu tive filho porque ele orou, porque ele falou, meu filho morre criança, eu vou lá acertar as contas com ele. Eliseu vai ter que dar um jeito. Aí ela chega, quem que ela encontra? Geazi. Quem que é Geazi, sabe? É o estagiário de Eliseu. Aí o estagiário pergunta, e aí, tá tudo bem? Ela diz, tá tudo bem. Para Geazi tá tudo bem. Por quê? Porque o negócio não é com Geazi. Não é problema de Geazi. E Geazi não vai fazer nada para ajudar. Aí, tudo bem, tudo bem. Ô, Eliseu, a mulher quer falar com você. Ah, tá tudo bem? Ah, falou que tá tudo bem. Ah, beleza, então deixa ela entrar, né? Melhor ainda. Quando ela entra, meu filho, você prometeu, não pedi filho, enfim. Ela derramou tudo diante de Eliseu. O que é isso? É sabedoria. Nem todo mundo, a sua vida não é um show que todo mundo tem que saber o tempo todo o que está acontecendo, enfim. O que Neemias vai fazer aqui é exercer essa capacidade de permanecer de pé cansado, permanecer sorrindo triste. Samuel, mas isso não é hipocrisia, isso não é falsidade, não, isso é sabedoria de saber que há os momentos certos para cada coisa. No dia que se tornou insuportável, e diante do rei ele revelou esse sentimento, essa realidade, olha o poder que teve. Olha a força que teve. É a historinha do cara, olha, a casa está pegando fogo, né? Aí a pessoa chegava, aí era brincadeira. Aí a pessoa está sempre brincando com a mesma coisa. Aí um dia a casa pega fogo de verdade. A casa está pegando fogo. Ah, beleza, de novo, a casa está pegando fogo, né? Temos que tomar cuidado com esses padrões, amados. E Neemias nos ensina que muitas vezes o caminho é estar cansado, mas estar de pé. E saber os momentos exatos em que nós vamos abrir o coração, onde nós vamos pedir o socorro, onde nós vamos
realmente compartilhar fraquezas da nossa vida e os caos da nossa vida. Então Neemias nos ensina isso, 4 meses segurando a onda, até que a oportunidade abriu. E quando abriu, ele entrou com tudo. Se a gente quer restauração do caos da nossa vida, a gente precisa aprender isso com Neemias. A escolher muito bem onde nós vamos gastar as nossas fichas. A escolher muito bem como nós vamos lidar com estas realidades. Em quarto e penúltimo lugar, uma das coisas que eu particularmente mais tenho aprendido com Neemias é esse tópico. Oração não dispensa planejamento. Oração não dispensa planejamento. Samuel, eu acho que você não é um cara muito bom de planejamento. É por isso que eu estou pregando sobre Neemias e não sobre Samuel. Então, é um dos motivos pelos quais nós estamos falando de Neemias e não a minha história. Mas, uma coisa que eu tenho aprendido é que Neemias mantinha um equilíbrio na sua vida perfeito entre orar e planejar. Orar e agir. Orar e fazer a sua parte. Samuel, como é que a gente sabe disso no texto? Quando a oportunidade abriu, e Artaxerxes perguntou, mas o que você quer? Olha, ele orou e falou, olha, eu quero voltar para reconstruir. Tá bom, quanto tempo? Ele tinha o tempo, ele já tinha calculado. Puxa, eu preciso de tanto tempo para ir. Quanto tempo você precisa? Está aqui o tempo. E que mais? Eu preciso de cartas. Eu vou viajar 1.300 quilômetros. Do Irã para Israel, 1.300 quilômetros. Uma viagem de 2 meses que Neemias teria de fazer para sair do Irã e chegar em Israel. Samuel, mas não tinha avião? Não tinha. Carro? Não tinha. Bicicleta? Não tinha. 2 meses viajando, o que ele pensou? Não tem telefone. Ô rei, você mandou o Neemias para cá? Ô rei, ele já tinha pensado, então eu preciso de cartas para isso. Mas eu preciso de madeira também para construir a minha casa. Onde é que eu vou morar? Eu vou chegar lá, preciso de material para reconstruir a cidade. Rei, eu preciso de uma carta dizendo que o Senhor permitiu, dizendo que é para o Senhor me dar madeira. Tudo planejado. Quando a porta se abriu, ele sabia o prazo, ele sabia o projeto, ele sabia o material, ele sabia das necessidades. Eu acho que isso é tão importante. Eu tenho aprendido muito com isso, amados, porque às vezes há uma ideia de que se você planeja é porque você não depende de Deus. Eu sou alguém que faço planejamento, eu sou alguém que estudo, faço projeto, faço orçamento familiar, faço bababá, faço aposentadoria, previdência e tal. Não, eu aprendi a depender de Deus só. Eu oro e descanso. Eu oro e descanso. Oro e descanso. Então, vai dar errado. Não, mas eu oro, a oração não é poderosa e tal. A oração é poderosa, mas ela não é substituição para negligência, irresponsabilidade, vagabundice, cara de pau e coisas desse tipo. Matthew Henry, ele tem uma frase. Guarde essa frase. Sabe, eu dormi até agora, eu só sei que é sobre Neemias aí, mas beleza. Guarde essa frase. Nossas orações devem ser apoiadas com nossos esforços sinceros. Caso contrário, zombamos de Deus. Nossas orações devem ser apoiadas com nossos esforços sinceros. Caso contrário, zombamos de Deus, ele diz. Se nós não comprometermos a nossa vida nas nossas orações são uma zombaria. E não vai mudar nada. Exemplos. Deus, me dá mais amigos. Eu preciso de pessoas ao meu redor. Eu preciso de amizade. Eu preciso de laços mais profundos com pessoas. Eu preciso ter alguém do meu lado e tal. Deus, me dá isso. Se você não mudar o seu padrão de ser, por quê, Samuel? Porque você é muito chato. Você é muito chata. Como assim, Samuel? Parece um porco espinho. Quem aguenta ficar do seu lado? Se não vier, eu oro por amigos e
mas eu quero ser um bom amigo. Como é que eu sou um bom amigo? Como é que eu posso ser bênção para outras pessoas? Será que está certo esse padrão de amizade que eu tenho tido? E talvez, será que isso não tem muito a ver com a minha falta de amigos? Eu estou dando um exemplo aqui genérico. Casamento. Senhor, salva o meu casamento, salva tal. Legal. O que vai mudar amanhã na sua vida? O que você vai fazer de concreto para que o seu casamento seja restaurado? De concreto. Ah, mas eu orei. Pois é, não vai adiantar nada. Nossa, Samuel, é meio chocante falar que a oração não vai adiantar nada. É o que nós estamos aprendendo de Neemias. Alguém absolutamente comprometido com a oração, sabendo que Deus é poderoso para mudar corações, para fazer milagres, mas alguém absolutamente comprometido com a própria oração. Fez planejamento, viagem de 2 meses para sair de um lugar e ir para outro, 1.300 quilômetros, mudança, dificuldade. Por quê? Em muito, irmãos, em muito nós somos nossas próprias respostas das nossas orações. Deus vai te usar para responder muitas das suas orações. E Deus vai me usar para responder muitas das minhas orações. Na independência americana, que era uma guerra, eles tinham uma frase: confie em Deus, porém mantenha seca a sua pólvora. Confie em Deus, mas cuide do seu instrumento de guerra, no caso. Ore a Deus. O que nós aprendemos com Neemias: ore a Deus, mas faça a sua parte. Ore a Deus, mas faça o seu melhor. Ore a Deus, mas se organize. Ore a Deus, mas planeje. Ore a Deus, mas qual é a resposta que você já pode ser para a sua própria oração? E é isso que Neemias vai fazer. Ele vai se preparar, ele tinha as respostas, ele tinha os prazos, ele tinha as ideias, ele sabia como fazer, ele sabia o que ele ia precisar. Eu tenho certeza, amado e amada, se você que está vivendo algum tempo de caos na sua vida, colocar isso em oração diante de Deus, e fazer a sua parte, arregaçar as suas mangas e falar: a minha parte eu vou fazer, aquilo que me cabe eu não vou terceirizar para Deus, aquilo que me cabe eu não vou terceirizar para alguém, aquilo que me cabe eu farei. Eu tenho certeza que um processo de restauração vai começar, que Deus vai mudar aquilo que nós não podemos mudar. O coração de Artaxerxes já tinha dito: ninguém vai construir nada, para falar: pode ir lá construir e ainda vou dar madeira? Vou dar, meu irmão, só Deus para fazer isso. Só Deus para fazer isso. Agora, calcular prazo, saber o material que precisa, saber detalhes como esse, meu irmão, era com Neemias. Era com Neemias. Tem coisa que é comigo e com você. Tem coisa que é com a gente, irmãos. Não adianta. Ah, puxa, exemplos, tá? Não tem nenhum caso específico assim. Puxa, vamos aqui montar um almoço para fazer aqui o nosso almoço da família como nós tivemos. Ah, vamos sim. Então, quem que vai carregar as cadeiras? Ah, alguém vai carregar. Irmão, você acredita em cadeira voadora? Dá vontade de chegar na pessoa e falar: vem cá, sabia que as cadeiras da igreja voam? Ah, duvido. Então se duvida, então carrega, né? Se duvida, então carrega a cadeira. Não, eu sei que no final vai estar tudo pronto. São exemplos, amados. Exemplos de que a gente tem que sentar, pensar, planejar, agir. Em Neemias nós encontramos: então não precisa mais orar, tal. O legal de Neemias é que não é isso. Aparece 13 vezes Neemias orando. O livro tem um monte de oração. É toda hora Neemias orando. Mas é Neemias fazendo a parte dele. Neemias botando para quebrar. Neemias fazendo uma viagem de 2 meses. Neemias fazendo conta. Neemias fazendo projeto. Neemias. A restauração passa por isso. Amado, se as suas finanças da sua casa estão quebradas, você tem que sentar com a sua esposa, vocês têm que sentar juntos e falar: vem cá, vamos realinhar. Nós estamos o quê? Com net? Vamos ter que tirar a net. Não, jamais tirar a net. Como é que fica sem net? Fica, sobrevive um tempo. É um tempo, é restauração, é sobrevivência muitas vezes. Temos que planejar, não dá para continuar. As coisas estão acontecendo, uma hora vai resolver. Não vai.
elas vão piorar. Mas e se eu orar? Se a oração não vier acompanhada de atitudes coerentes com a oração, isso vira uma zombaria a Deus. Isso vira um descaso com Deus, um descaso com a oração. Oração não dispensa envolvimento. E em último lugar, apenas lembrando, porque nós vamos passar por muitos princípios nesse livro, nas próximas semanas, mas em primeiro lugar, nada de negação. Precisamos viver à luz do que está acontecendo. Reconhecer, se está um caos, está um caos. Se o cenário é ruim, é ruim. Quando Neemias soube, os muros estão derrubados, as pessoas estão sofrendo, as pessoas estão humilhadas, ele reconheceu, ele sentou, ele chorou, ele jejuou e ele lamentou. Mas em segundo lugar, Neemias foi capaz de olhar além das circunstâncias. Depois de olhar o caos, ele olhou para o céu. Deus dos céus, Deus poderoso, Deus misericordioso, Deus que pode transformar este caos em um novo tempo. Neemias não se prende apenas no caos, mas ele ora, ele está sempre diante de Deus. A sua referência também é espiritual, a sua referência também é sobre Deus na história. Terceiro lugar, depois do seu lamento, ele passa 4 meses trabalhando, sorrindo, com o coração partido, esperando o momento certo, a porta certa, a oportunidade certa de abrir o seu coração, de abrir a sua vida e o seu lamento numa brecha que se abre. Neemias não é alguém que está sempre para baixo, que está sempre mal, que está sempre reclamando, que está sempre murmurando, senão o dia que ele ficasse triste, ia ser só mais um dia para o rei. Em quarto lugar, oração não dispensa planejamento, fé não exclui organização. Neemias é alguém que ora, Neemias é alguém que depende de Deus, mas Neemias é alguém que faz conta, Neemias é alguém que faz calendário, Neemias é alguém que faz logística. E em quinto lugar, e último desta manhã, é que o texto diz que Neemias agora vai viajar, mas ele não tem uma dúvida, a mão de Deus estava sobre ele. Ele diz, a mão de Deus estava sobre nós, sobre o projeto, sobre aquilo que ele queria restaurar. E amados, Neemias aqui vai passar por uma transformação gigantesca. De primeiro-ministro, ele vai virar empreiteiro. De primeiro-ministro, ele vai virar pedreiro agora. O restante da história que nós vamos ver a partir das próximas semanas é Neemias carregando tijolo, é Neemias lidando com adversários, Neemias vivendo um tempo de mudança para pior. Mas ele não tem uma dúvida, a mão de Deus é comigo, a mão de Deus vai comigo. Mas Neemias, você tem tanto sucesso, você está tão bem, fica aí onde você está, fica quieto, deixa os caras lá, cada um na sua, cada um com o seu problema. Não, eu vou viajar. Neemias é copeiro, é primeiro-ministro, vai virar pedreiro, vai virar empreiteiro, vai virar... Não, Neemias, continua lá. Não, eu vou. Se eu quero ver restauração, eu tenho que fazer parte dessa restauração. Mesmo que essa mudança torne a minha vida mais difícil. Mesmo que esta mudança me rebaixe diante da sociedade. Porque você sair de um primeiro-ministro para um pedreiro, num primeiro momento, diante dos homens, diante da sociedade, é um rebaixamento. Diante de Deus, não, isso não é um rebaixamento, isso daqui é uma ascensão. Eu estou indo lá fazer um projeto de Deus, a mão de Deus está comigo, a mão de Deus estará comigo em cada momento. Ele vai do luxo aos escombros, ele vai da riqueza para a pobreza, ele vai daquilo que sobra, daquilo que é fácil, para um contexto de dificuldade, para um contexto de destruição. Mas Deus está comigo. Mas Deus está comigo, a mão de Deus está comigo. Creia nisso, amado. Eu não sei se restaurar áreas da sua vida fará com que você tenha que socialmente se rebaixar, fará com que você de alguma forma perca algumas regalias, fará com que de alguma forma a sua vida fique mais difícil. É bem possível que isso vá acontecer quando você vai passar por um tempo de restauração, mas faça isso. E saiba que a mão de Deus está com você. Neemias nunca se esqueceu de copeiro a pedreiro. E depois ele vai ser outra coisa ainda que nós vamos ver lá na frente. Mas a mão de Deus é comigo. A mão de Deus está comigo. Então, seja qual for a mudança que você tiver que viver,
para realmente experimentar restauração, faça essa mudança, amado. Viva esta mudança e saiba que a mão de Deus será sobre você. 1.300 quilômetros, 2 meses de viagem, de copeiro para pedreiro, dificuldades, mas a mão de Deus está comigo. Princípios poderosos, se nós queremos experimentar restauração na nossa vida. Tem um livro que nós falamos dele segunda-feira, eu já vou encerrar, que é um livro de C.S. Lewis, que ele diz, que ele escreveu um livro, na verdade é uma ficção, sobre o manual do diabo para destruir um ser humano. O livro chama Cartas de um Diabo ao Seu Aprendiz. É como se fosse um manual como destruir as pessoas. Manual como um diabo ensinando a um diabinho como destruir o ser humano. E uma das estratégias que o livro diz assim: o melhor a fazer é evitar que ele faça alguma coisa. Enquanto ele não transformar isso em ação, isso é o diabo falando de você, tá bom? Então, o melhor a fazer é evitar que o Samuel faça alguma coisa, essa é a ideia, aí você põe seu nome. Enquanto ele não transformar isso em ação, não importa o quanto ele pense seu novo estado de contrição. Deixa pensar, deixa viajar, deixa elocubrar, e preciso tomar, preciso disso, preciso daquilo, deixa, o livro ele ainda diz, deixa ele escrever um livro sobre isso. Deixa-o fazer tudo, menos agir. Por saber o poder quando nós agirmos. Em tudo na vida, amado, desde a miserável da dieta, o mais difícil é começar a dieta. Depois que você embala, ela vai que é uma beleza. Mas e para decidir e deixar a primeira semana? É o que pega. Depois é o resultado, você começa a perceber, pronto, a coisa vai fácil, seu corpo vai desintoxicar. Em toda a área da sua vida de caos, o mais difícil é o começo. O mais difícil é essa mudança. O mais difícil para Neemias foi sair dessa inércia do Irã, onde ele estava. Não é o Irã de hoje, que você vê, nossa, notícias do Irã. Não, era o maior império do mundo, o Império da Pérsia. E fazer uma viagem de 1.300 quilômetros, de 2 meses, para ir lá para os escombros, carregar tijolo. Depois que ele decidiu e foi, irmão, o final era certo, esse muro ia ser levantado, esse muro ia acontecer. Não tem como alguém que coloca tanta oração e tanto comprometimento num caminho, num sentido, não encontrar as respostas, não encontrar caminhos de restauração, caminhos de reerguer os muros. Então eu queria, em nome de Jesus, que nesta manhã Deus comece um processo de restauração nas nossas vidas. Que o livro de Neemias seja um parceiro nosso nessas próximas semanas, onde falaremos desse livro. Guarde estes princípios. Eu vou repeti-los mais uma vez porque temos tempo. E vamos orar sobre eles, para que Deus comece algo novo na sua vida, para que Deus comece algo novo na minha vida, para que Deus comece algo novo nessa igreja, para que Deus comece algo novo na sua família, para que Deus comece algo novo no Brasil, para que Deus comece algo novo no nosso coração. Primeiro, abandone a negação. O barco está afundando, a casa está caindo. Não adianta continuar como se tudo estivesse bem. Não adianta fingir que as coisas estão, em algum momento vão se acertar. Não vão. É tempo de lidar com um diagnóstico verdadeiro da sua vida. Se está um caos, está um caos. Se você está se destruindo, você está se destruindo. Não adianta deixar continuar. Porque senão esse barco, esse navio, ele vai afundar. Não adianta negar. Os fatos não vão ser alterados simplesmente porque nós vamos tentar nos convencer de as coisas não estarem bem. Em segundo lugar, olhe para o céu, olhe para Deus. Deus é poderoso, Deus é misericordioso, Deus é grande para realizar grandes coisas na sua história, no seu caminho. Ore a Deus, coloque isso em oração, coloque isso diante do teu Deus. Ele é poderoso para realizar, mas não faça isso abrindo mão da sua parte, do seu planejamento, do seu envolvimento. Arregacemos as nossas mangas, vamos fazer o nosso melhor, vamos fazer as nossas partes, vamos tomar os 2 remos, oração e a nossa parte, oração e a nossa parte, oração e a nossa parte, para que nós experimentemos essa restauração. Em quarto lugar,
talvez você vai ter que viver muitos dias com um sorriso nos lábios e coração partido, como Neemias ficou 4 meses, sendo melhor, sorrindo, no momento certo, falando, abrindo o coração, e teve um poder incrível isso. E em último lugar, faça as mudanças que tiverem de ser feitas. Neemias fez uma baita mudança. Eu não sei quais as mudanças que você precisa fazer, mas se não forem feitas, o final será caótico. Não estamos aqui para te enganar, não estamos aqui para dizer que eu vou fazer uma oração e vai acontecer uma mágica na sua vida. Não vai acontecer isso. Isso não vai fazer. Se não houver mudança concreta, como Neemias teve, de mudar para outro lugar, mas sabendo que a mão de Deus estava com ele. Nesta mudança você não está sozinho. Mesmo que essa mudança for socialmente um rebaixamento, creia que Deus está com você, a mão dele está com a sua vida, a mão dele está sobre você. Então comprometa-se com essa restauração no seu coração, sabendo que você não está sozinho. Faltam pessoas? Não vai faltar Deus. Tomara que sobrem pessoas também, mas o que não vai faltar é Deus. Vamos ficar de pé? Feche seus olhos. Eu queria que nós tivéssemos um tempo agora, 1 minuto de reflexão. Talvez na sua cabeça tenha um monte de defesa agora para a história de Neemias. Eu tenho um monte sempre. Sempre que eu ouço alguma coisa que eu falo, puxa, esse é o caminho, mas, sabe, eu tentei antes, por exemplo. Pois é, se Neemias tivesse se apegado ao tentei antes, ele não tinha construído nada, porque Esdras tinha tentado antes. Vou tentar de novo. Então eu não sei que defesas que a sua mente pode criar e que o inimigo pode te convencer para que você não viva a restauração de Deus na sua vida. E que isso te roube de viver tempos de restauração. Há muros da sua vida que precisam ser reconstruídos. Há muros que precisam ser reedificados e que estão tombados. Em nome de Jesus, queremos declarar um novo tempo sobre o seu coração, sobre a sua vida. Tempo de mudança, sim. Tempo de reconhecer o caos, sim. Tempos de orar, sim. Tempos de se levantar, sim. Em nome de Jesus. Deus, nós nos colocamos diante de Ti. Como igreja, Senhor, como filhos e filhas Teus. E que em muitas áreas da nossa vida vivemos caos. Talvez se fôssemos fazer um diário da nossa vida, Pai, muitos de nós perceberiam que os últimos anos foram anos destrutivos. Foram anos em que muros do nosso coração caíram. Mas em nome de Jesus, ó Deus, sem negar esta realidade, nós queremos olhar para Ti. Nós queremos olhar para o céu e saber que há um Deus nos céus. Há um Deus poderoso. Há um Deus misericordioso. Há um Deus que pode reverter este caos. Seja em que área for, Senhor. Seja no nosso casamento, nos nossos relacionamentos com nossos filhos, seja nas nossas finanças, no nosso trabalho, seja no nosso relacionamento contigo, ó Deus. Há muros que precisam ser restaurados e olhamos para Ti, ó Deus, como aquele que pode sim nos conduzir por um processo de restauração, nos conduzir um processo de renovação. Em nome de Jesus, ó Deus, Deus dos céus, como Neemias orou, poderoso e temível, misericordioso, olha para cada vida, olha para cada coração. Deus dos céus, encontra, Senhor, no meio das nossas ruínas, um caminho de restauração, um caminho de vida, um caminho de reedificação dos muros da nossa vida. Em nome de Jesus, ó Deus, convence-nos nesta manhã a arregaçarmos as nossas mangas e nos comprometermos com as nossas orações. A nossa oração, Senhor, que ela não seja simplesmente uma nuvem de espiritualidade que sai da nossa boca, mas que não seja um comprometimento de vida com ela. Ó Deus, as mudanças que sejam necessárias, dá-nos a humildade necessária para isso, Senhor. De mudar, de agir diferente.
Ensina-nos, Senhor, que as mesmas atitudes vão gerar as mesmas consequências. E que se nós queremos diferentes consequências, precisamos de diferentes atitudes. Não nos deixe ser enganados, Senhor, com padrões destrutivos que nós acolhemos e que vão fazer o nosso navio afundar. E nós teimosamente mantemos. As coisas vão sendo destruídas e nós mantemos. As coisas vão sendo destruídas e nós mantemos. E zombamos de Ti, Senhor, quando oramos por algo, mas a nossa vida não reflete alguém comprometido com esta oração, assim como Neemias. E por último, Senhor, que cada vida aqui, nesse salão, que cada filho e filha Teu, seja qual for a mudança que tiver de ser feita, jamais se esqueça que a Tua mão é conosco, que a Tua poderosa mão nos sustenta, que o Senhor nos toma nas Tuas mãos, que o Senhor nos levanta, que o Senhor nos ergue, que não vai faltar a força de cada dia, Senhor, que se nós nos comprometermos e orarmos com propósitos de restauração na nossa vida, não vai faltar a Tua mão, não vai faltar a Tua força, não vai faltar a Tua presença, Senhor, em cada história, em nome de Jesus, amém, aleluia. Sente-se por um momento, querido, nós já vamos encerrar. Queremos